Deus abençoe grandemente todos vocês, os meus queridos irmãos, irmãs e as pessoas que hoje vão assistir essa transmissão ao vivo e no decorrer da semana também. Que Deus ouça a oração de cada um de vocês e tomara que Deus também tenha misericórdia e Ele enxergue as necessidades que vocês têm, os pedidos que vocês façam, as orações que vocês fizerem e os desejos do coração. E tantas coisas que as pessoas precisam, não só nesse momento agora, mas em qualquer situação, de qualquer dia do mês ou do ano. Em alguns lugares do mundo, as pessoas estão vivendo situações muito difíceis. Porque quando não é uma tempestade de neve, por exemplo, de granizo, de pedra, então são tempestades de areias, de ventos, de chuvas. E quando não é isso, então é furacões ou terremotos. De algum jeito, a humanidade tem sido aflita por causa de diferentes elementos da natureza. Em nível mundial, sempre tem alguém, algum perigo do lado das pessoas, algum inimigo. E quando nós temos ao redor ou estamos no meio daqueles perigos, especialmente quando são as forças da natureza, que não dá para nós controlarmos, nem mesmo a ciência tem conseguido, nem vai conseguir controlar as forças da natureza. E todos nós nos sentimos cercados daquilo, só temos uma pessoa na qual podemos confiar, um ser para quem nós podemos clamar e pedir, e podemos esperar que Ele vai nos proteger e vai nos guardar, que é o nosso Deus, o Deus que fez o universo, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez o homem e os seres humanos, aquele Deus que vive hoje e fala conosco hoje e se manifesta conosco hoje, aquele Deus poderoso que existe, que nós, neste momento, vamos invocar. Vamos honrar, vamos buscar de algum jeito. Nós tentamos agradar a Ele, porque temos os recursos à nossa disposição, lendo a Bíblia e orando ou cantando para Ele e pensando nele. Esses são os poucos recursos que nós temos para aclamar e buscar aquele Deus verdadeiro, aquele Deus que é quem vai ter misericórdia de nós nos momentos de perigos e nos momentos difíceis. Até porque o Senhor, Ele sabe, Ele conhece os perigos que muitos irmãos estão expostos, milhares de irmãos ao redor do mundo, por diferentes situações, mas Ele está do lado deles, porque Ele está do nosso lado. Por causa disso, nós não temos que ficar com medo, nem ficar aflitos. É para confiar nele e tentar viver uma vida reta e justa para Deus nos ouvir, para Deus olhar para nós com olhos de misericórdia e de amor. Então, hoje é mais um dia que, com toda a alegria e com todo o nosso coração disposto, nós nos apresentamos diante dele para agradecer ele e também para meditar na palavra dele, nos mandamentos dele. E nós desejamos que Deus nos ajude para conseguir fazer e cumprir a vontade dele. Além disso, no final vamos orar pelas necessidades, pelos pedidos, pelas doenças, as diferentes doenças que tem, pelos irmãos e irmãs que estão nos hospitais, que estão doentes. Tem muitos irmãos da igreja que estão nos hospitais agora, em diferentes lugares do mundo, doentes.
Mas eu sei que Deus, Ele está ouvindo as orações deles e hoje todos nós também vamos orar por aqueles pedidos pelos irmãos, as irmãs, e também vamos orar pelo restante das pessoas que têm as suas famílias nos hospitais ou que estão sofrendo de diferentes doenças. Vamos pedir para o nosso Deus. Então, agora vamos ficar atentos ao ensinamento e antes disso vamos cantar ao Senhor. Vamos ficar atentos no ensinamento para que o nosso Deus nos ouça, para que o Senhor nos ouça e Ele fique agradado do que nós estamos fazendo para Ele, porque muito pouco, como eu disse, é o que nós conseguimos fazer humanamente, porque são poucos os recursos que nós temos para convencer o nosso Deus, mas Ele sabe que do pouquinho que nós temos, nós estamos fazendo com todo o coração e com muita alegria. E vamos cantar para o Senhor o hino 71, que chama Brilha no Teu Lugar. Brilha no teu lugar significa que você, onde você estiver, onde você morar, a cidade, o povo, o país que você morar, onde ficar a sua casa, você tem que dar bom exemplo, bom testemunho para mostrar que você é um verdadeiro filho ou filha de Deus. Então, brilha com o seu testemunho. Não pratica o pecado. Não dá mau exemplo para sua família. É isso que significa brilha no teu lugar. Dê bom exemplo e bom testemunho onde você for. Vamos cantar para o Senhor com o coração. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos da atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, do tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor. O Senhor sabe que nós cantamos para Ele com todo o nosso coração. E quando nós cantamos para Ele, então Ele se manifesta na nossa vida, no nosso coração e na nossa alma. Ele vem para ficar conosco. E Ele está aqui conosco. Glória ao Senhor. Ele está do seu lado, do lado de vocês. Eu sei que tem milhares de pessoas nesse momento. Nós começamos, não sei, irmão, quantas pessoas tem assistindo nesse momento?
Tem 52.000 pessoas, ou pontos, como eu disse para vocês antes. Tem 52.000 pontos. E cada ponto pode ter até 10 pessoas, 8 pessoas, 6 ou 12. Então, vocês podem fazer as contas. Todos eles estão conosco. Todos estão comigo. Todos estão com vocês. Nós estamos conectados como um só coração. E o Senhor, na Bíblia, ele disse que quando todos ficam juntos como um só, o Senhor vai se manifestar. Por causa disso, nós confiamos e acreditamos que Deus vai agir nas nossas vidas e Ele vai nos ajudar. Temos que respeitar e valorizar a palavra de Deus e o caminho de Deus. E hoje, no nosso ensinamento, o ensinamento chama o trabalho do Consolador. Vocês sabem quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. Mas antes de vir o Espírito Santo, teve outros consoladores. Mas hoje nós vamos falar do Espírito Santo e do trabalho dele, do trabalho do Consolador, da função dele. É disso que nós vamos falar hoje. O básico, um pouco daquilo porque não temos tempo suficiente. Mas o pouco tempo que nós vamos conseguir meditar em alguns versos, porque são muitos, nós vamos fazer com todo o nosso coração. E como eu disse para vocês, é sobre o trabalho do Consolador. Antigamente, nosso Deus, Ele mesmo foi Consolador. Ele mesmo foi quem consolou as pessoas. Se nós formos pensar em Adão e a Eva, com certeza o Consolador esteve do lado deles. O nosso pai disse para Eva, por exemplo, ele disse para ela: vocês podem comer de todas as árvores, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore vocês não podem comer, porque o dia que vocês forem comer, vocês morrem. Mas se vocês obedecerem o que eu disse, vocês vão viver para sempre. Vocês vão viver para sempre, vocês vão viver eternamente, e eu vou abençoar vocês. Nesse momento, ele estava consolando, ele estava dando uma ordem para eles, mas ao mesmo tempo estava consolando eles, dando conforto para eles. Quando ele falou com Noé, foi a mesma coisa. Ele disse: eu vou destruir a humanidade porque eles estão pecando e eu não consigo suportar mais. Eu vou enviar um dilúvio, mas você faz uma arca para você, prega para as pessoas se arrependerem, porque eu vou destruir isso aqui. E ele disse para Noé: mas você e a sua família vão ser guardados, eu vou proteger vocês. Aí, nesse momento, ele consolou eles, fez uma promessa formosa de consolação. E desse jeito, se nós formos olhar para todas as pessoas bíblicas, na Bíblia, nós vemos que Deus sempre consolou, confortou, falou, ensinou, corrigiu e consolou ao mesmo tempo. E como hoje nós vamos ver o trabalho do Consolador, quando o povo se multiplicou na terra, quando o Senhor já criou o povo dele, físico, que foi chamado povo de Israel, então ele deu mandamentos e ordens, regras para eles, mas ele sempre ficou do lado deles, consolando eles por meio dos profetas. E quando Deus viu que o povo não quis mais obedecer, que eles acabaram se desviando por outros caminhos e ofenderam a Deus, então Deus anunciou por meio dos profetas dele um consolador para o futuro. Ele anunciou que viria um consolador no futuro. E que aquele consolador que ia chegar no futuro, ele ia reinar, porque ia ser um rei perfeito, justo, que ia praticar a justiça. E com aquele rei, as pessoas iam ser felizes, todos iam ter plena felicidade, alegria. Porque aquele consolador ia dar para os seus seguidores tudo o que eles precisassem. Deus anunciou aquilo pela boca dos seus profetas,
que ia acontecer nos dias vindouros, no findar dos tempos. E quem ia ser esse Consolador nos tempos vindouros? Era o Messias, o Salvador, o Rei perfeito, que acabou vindo quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. Aquele Consolador, aquele Rei que ia reinar. Eu não vou contar mais para vocês, agora vamos ler Isaías 40. Vamos ler Isaías 40, o profeta Isaías, que Deus falou tanto por aquele profeta, ele, Jeremias, o Ezequiel, Deus falou tantas coisas por eles, e eles escreveram tudo que Deus falava para o futuro, para os tempos vindouros. E Isaías 40, no verso 1. Nós vamos ler aqui desde o verso 1 até o 11, e nós vamos ler as palavras de consolo, porque eu disse para vocês que o nosso Deus, ele tinha anunciado que nos tempos vindouros iria chegar um consolador. E nós vamos ler aqui em Isaías 40, do verso 1 até o 11, a promessa para os tempos vindouros, naquela época, é claro, porque se lembrem que nós estamos vivendo aqueles tempos vindouros agora, mas nós vamos nos lembrar aqui de que jeito o Senhor disse que o Consolador ia chegar e se cumpriu, glória ao Senhor. Diz no verso 1, consolai, consolai meu povo, disse vosso Deus. Foi a mensagem que Deus enviou por meio de Isaías naquela época para o povo de Israel. Mas Deus aqui estava falando para os tempos vindouros, para o futuro. Ele ia enviar um consolador perfeito. Falai ao coração de Jerusalém, dize-lhes. Deus disse para Isaías, é para você falar para o coração dos moradores de Jerusalém. Dize-lhes que seu tempo de serviço duro já se cumpriu, que seu pecado está perdoado. Isso aqui é ao respeito dos tempos vindouros, quer dizer que no momento que apareceu João Batista pregando e anunciando que o Senhor estava prestes a chegar, que ia chegar um consolador e um rei, que ia chegar um mediador, o dono da salvação eterna, aquele rei perfeito que ia chegar, que ele já estava prestes para chegar. E ele dizia para as pessoas, se arrependam, se preparem, porque vem atrás de mim aquele que vai batizar com o fogo e com o Espírito Santo. Ele vem já logo após mim. Por causa disso, o Senhor, quando ele enviou Isaías para dar essa profecia, no tempo, na antiguidade, o povo não entendeu, eles não compreenderam, eles não entenderam a mensagem, o recado, porque quando ele profetizou para eles, a profecia era para o futuro, para os tempos vindouros, e eles achavam que era para aquele momento. E quando eles perceberam que os exércitos da Babilônia chegaram, destruíram a cidade, queimaram o templo, eles ficaram se perguntando, mas cadê a profecia de Isaías? Deus não disse que era para nos consolar, que já tinha chegado o tempo onde Deus ia perdoar o nosso pecado e ia nos abençoar? Isso não se cumpriu. Mas é que eles não sabiam que Deus estava falando para o futuro, para o findar dos tempos. Mas tudo bem, nós conseguimos entender agora, então vamos desfrutar do que Deus disse naquela época para o futuro, que é hoje. E diz assim... Eu vou repetir o verso 2. Falai ao coração de Jerusalém, dize-lhes que seu tempo de serviço duro já se cumpriu, que seu pecado está perdoado, porque Cristo perdoou os pecados, que já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, isso aqui fala de João Batista, preparai o caminho do Senhor. Ele disse para João Batista, só que aqui chamou ele de voz do que clama no deserto. Porque na Bíblia conta para nós que João morou no deserto primeiro, depois ele foi pregar em Jerusalém. Por causa disso, a profecia diz aqui, voz do que clama no deserto, era a voz de João. Preparai, preparai, João prepara o caminho do Senhor. Endireitai o caminho na solidão de nosso Deus. João faz esse trabalho aqui.
Todo vale seja exaltado. Quer dizer, toda pessoa que estiver na terra humilhada, triste, sozinha, abandonada, era um vale. Diz, seja exaltado. Quer dizer, toda pessoa que estiver triste, quando ela escute a palavra do Senhor e acreditar no Salvador, no Messias, naquele rei que ia chegar, que vinha logo atrás do João Batista, aquela pessoa ia conseguir se levantar com ânimo, com alegria, com força, com esperança, pensando, finalmente Deus se lembrou de nós. Então aquela pessoa ia se levantar, e é o que significa aqui, todo vale seja exaltado. O vale é a parte baixa da terra, no piso térmico. Então, quando diz seja exaltado, é que a pessoa ia ser levantada. Espiritualmente, a pessoa ela estava sendo humilhada, ela estava no chão, não tinha autoridade, nem poder, nem felicidade, nada. Mas quando ela ouviu João Batista falar a pregação dele sobre o Senhor Jesus, que era o Consolador, que Deus estava prestes a enviar, eles acreditavam. E aí o que acontecia? As pessoas se levantavam, se fortaleciam, elas alegravam as suas almas e começaram a ter esperança em Deus. É o que significa todo vale seja exaltado. E rebaixe-se todo monte e colina. As pessoas que se sentiam lá em cima, que eram arrogantes, tinham orgulho, eram rebeldes, teimosos, eles achavam que eles estavam lá em cima e eles humilhavam, pisavam nas pessoas que estavam embaixo deles. Então diz aqui, rebaixe-se todo monte e colina, quer dizer que os arrogantes, aqueles que achavam que sabiam muito e achavam que tinham muito, aqueles que falavam que tinham muito poder e não precisavam de Deus, eles iam ficar humilhados. Eles são os arrogantes e os orgulhosos que estavam lá em cima. E o Senhor estava falando para eles se humilharem, se rebaixarem e ficarem no chão. E o escabroso se volte liso e os lugares escabrosos planos. Os lugares escabrosos eram as crenças, as religiões que não cumpriam com a palavra de verdade, que tinham distorcido os caminhos do Senhor. Eram pessoas que ele falava para João ensinar que era para eles andarem pelo caminho reto porque eles tinham distorcido a doutrina de Deus. É o que diz aqui, o escabroso se volte liso e os lugares escabrosos planos. Os corações arrogantes, incrédulos, nécios, teimosos que tinham perdido a esperança e eram agora rebeldes e teimosos. João pregava para eles se arrependam, preparem os seus corações porque logo atrás de mim vem um rei perfeito que vai abençoar vocês. E aí, então, aquelas pessoas pensavam, João tem razão, então eu vou mudar. Eu vou mudar e eu vou preparar o meu coração para aceitar o meu Consolador, o Consolador que João está pregando. No verso 5 diz que depois que todos os corações daquelas pessoas se organizassem e acreditassem e se endireitassem, e aqueles que estavam lá em cima ficassem embaixo, os que estavam embaixo ficassem lá em cima, no verso 5 diz que depois disso se manifestará a glória do Senhor. Realmente ia aparecer o Salvador, o Messias. Ele ia aparecer no meio deles, pregando o evangelho do reino dos céus. E se manifestará a glória do Senhor e toda a carne, quer dizer, todo o ser humano, juntamente todo ser humano haverá quem? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo, porque diz aqui que aquela glória do Senhor ia se manifestar. Era a manifestação do Messias, do Salvador. E todo ser humano ia conseguir enxergar com os seus olhos a manifestação do Salvador. E isso realmente aconteceu. A Bíblia conta para nós nos evangelhos que Deus fez prodígios, milagres e sinais. Diz, porque a boca do Senhor falou e se cumpriu. Verso 6, uma voz dizia, grita, e eu respondi, o que tenho que dizer a vozes? Quer dizer, João Batista perguntou. E o Senhor respondeu para ele que todo homem ou mulher, aqui diz carne, mas carne significa homem ou mulher. Que toda a carne, que todo homem ou mulher é erva, e toda a sua glória do homem e da mulher, como flor do campo. O que acontece com a flor do campo? Diz, a erva seca e a flor murcha.
porque o vento do Senhor soprou nela. Certamente, como erva é o povo, ou a humanidade, ou os seres humanos são como ervas. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre. Glorioso é o nome do nosso Deus. É um consolador tão grande que nós temos aqui. 9. Sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Sião, falando sobre João Batista, ele era o que anunciava. Ele falava: se arrependam, porque atrás de mim vem o Salvador, o Messias, que nem eu sou digno de desatar o calçado dos pés dele. João disse, é o que diz aqui. Sobe ao monte alto, tu que anuncias boas novas a Sião. Levanta fortemente tua voz, anunciadora de boas novas a Jerusalém. Levanta e não temas, dize à cidade de Judá, veja aqui o vosso Deus. Aqui não disse, vejam mais um profeta, vejam um profeta. Como falavam naquela época, é que Deus mandou um outro profeta. Não, ele era muito mais do que profeta. Ele era o Filho de Deus, era o Salvador, era o Rei, era Deus mesmo, feito homem. E aqui diz, Deus disse para aquele que profetizou, dize à cidade de Judá, veja aqui, olhem aqui o vosso Deus. Ele é o vosso Deus. João sabia que aquele que estava vindo atrás dele era Deus. Era Deus. Foi o que Deus ordenou para aqueles profetas, que era para eles profetizarem. Eis que Deus, nudez, eis que Deus, o Senhor, virá com poder. O Senhor virá com poder. Aqui não diz, eis que Deus vai enviar o seu profeta que virá com poder. Não, era o próprio Deus. Ele estava falando dele mesmo. Ele era o Consolador naquele momento. Ele ia vir, feito o Senhor Jesus Cristo. Diz, eis que Deus, o Senhor, virá com poder e seu braço subjugará para ele. Ele ia ser o rei, o governante. Eis que sua recompensa vem com ele. Recompensa para aqueles que iam acreditar. E seu salário vai adiante dele para todas as pessoas que iam acreditar nele, que acreditam e vão ainda acreditar. Como um pastor, diz no verso 11, ele apacentará seu rebanho, em seu braço recolherá os cordeiros e em seus seios levará. Falando aqui dos seres humanos, dos crentes, porque aqui não fala sobre os animalzinhos que nós conhecemos. Aqui fala sobre uma metáfora, uma coisa simbólica, fala de homens e mulheres que Deus tratava eles como se eles fossem cordeirinhos, porque quando eles fossem se converter ao Senhor, eles iam ser muito meigos, muito crianças, porque iam começar no conhecimento do Evangelho do Senhor. Por causa disso, ele disse, levarei os meus cordeiros. Ele não disse as ovelhas nem os bodes, porque eles são os adultos. Ele falava dos cordeiros, porque são os recém-nascidos. Quando as pessoas se convertem ao Senhor, são cordeiros, acabaram de nascer. E diz, e em seus seios levará, e pastoreará suavemente as que amamentam. Quer dizer, as pessoas novas, as pessoas que só até agora ouvem a palavra do Senhor, o Senhor tem muita misericórdia deles e trata eles de um jeito especial. Bendito o nome do Senhor. Esse é o nosso Consolador. Isso aqui foi o que fez o Consolador. E agora vamos para Isaías 51. Isaías 51, no verso 1 até o 5, nós vamos ler, que diz: novamente o nosso Deus enviou Isaías para profetizar ao respeito do Consolador que ia chegar. O Senhor Jesus Cristo. Ouve-me os que seguis a justiça, diz no verso 1 do 51, nós vamos ler do 1 até o 5. Ouve-me os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a pedra de onde fostes cortados e para o buraco da pedreira de onde fostes cavados. Quer dizer, se lembrem vocês que eu tirei vocês pela promessa que eu fiz
diz para Abraão, e depois Isaac e Jacó, eu fiz uma promessa para eles, que eles iam ser pais de muitas nações. Então, o Senhor, quando ele disse para eles, é para vocês se lembrarem de onde vocês saíram. De onde vocês saíram? Da promessa que Deus tinha feito para Abraão. É de lá que eles tinham saído. Diz, a pedra de onde fostes cortados. Nós fomos cortados da pedra que é Abraão, e para o buraco da pedreira de onde fostes cavados. Nós fomos cavados de um buraco que chama Abraão. O 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque quando não era mais que apenas um, chamei-o e o abençoei e o multipliquei. Certamente consolará o Senhor a Sião, consolará todos os seus lugares assolados e tornará seu deserto em paraíso e sua solidão como o jardim do Senhor. Percebam, observem as palavras desse Consolador. As palavras do Consolador. Aqui diz: consolará o Senhor a Sião, no verso 3. Consolará a todos os seus lugares assolados. Falando dos tempos vindouros. Falando de todos os eventos, tudo o que ia acontecer durante o tempo ou a vinda do Messias, do Salvador, do precursor da salvação. Diz aqui que ele ia consolar os corações que estavam sozinhos, corações que eram como um deserto. Um deserto não tem plantas, não tem águas. E desse jeito era o coração dos homens e das mulheres sem Deus. E diz aqui que iam virar um jardim cheio de plantas, de águas, de flores, de coisas formosas. E diz que aqueles corações que eram como um deserto iam virar um paraíso. E a solidão daqueles corações também ia virar alegria e felicidade, louvor, porque Deus ia estar com aquelas pessoas, com aqueles homens e aquelas mulheres, e Deus ia dar aquela felicidade, aquela alegria para eles. E hoje nós também desfrutamos daquele Consolador, mas falamos daquele Consolador Jesus, o Nazareno, daquela época faz mais de 2000 anos. Mas aqui Isaías, ele profetizou sobre os tempos vindouros, que se cumpriram faz mais de 2000 anos. Então Deus disse para eles, para todos os crentes, disse para Isaías que era para continuar profetizando para eles. E os que iam ouvir ele não iam acreditar, mas aqueles no futuro dos tempos vindouros, eles iam acreditar na profecia. Então era para ele profetizar, era para ele abrir a boca e profetizar. Isaías abriu a boca dele no verso 4 e disse: Atendei-me a mim, povo meu, e inclinai os ouvidos, nação minha, porque de mim sairá a lei. Como assim? De mim sairá a lei. Como era possível que Deus tivesse que falar nesse momento, pela boca de Isaías, falar para o povo, lá, para o povo de Jerusalém, para os moradores dele, dizer que a lei ia sair, mas a lei já não tinha saído de Moisés milhares de anos atrás, ou séculos, muitos séculos atrás, com Moisés, no Monte Sinai, Deus tinha dado para ele a lei. Então, qual lei está falando aqui? Porque aqui diz, atendei-me, povo meu, e inclinai os ouvidos, nação minha, porque de mim sairá a lei, e minha justiça para a luz dos povos. Ok, Senhor. Ok, Senhor. Tudo bem. O Senhor está falando de uma lei que ia sair, mas ele já tinha uma lei de Moisés. A lei de Moisés não tinha feito muita coisa nos corações das pessoas. Não tinha conseguido converter ninguém, ninguém tinha se convertido. Então todos estavam destinados a serem condenados, destruídos, rejeitos.
Mas o Senhor, Ele mostrou aqui um Consolador. E esse Consolador, ele tinha uma lei própria. Mas a lei daquele Consolador era diferente das leis que Deus tinha dado para Moisés no Monte Sinai, nas tábuas de pedra? Não era diferente. Era uma lei, talvez mais reforçada. Era uma lei que vinha junto do Espírito de Deus, porque a lei que Deus deu para Moisés nas tábuas de pedra não tinha o Espírito de Deus junto. Por causa disso, ninguém conseguiu cumprir ela e todos acabaram falhando, errando, voltaram atrás e distorceram as coisas e pecaram. Mas aqui diz: de mim sairá a lei. Era uma lei perfeita. Era a mesma lei do Sinai, das tábuas de pedra, só que junto dela vinha o Espírito de Deus, um outro Consolador. Bendito o nome do Senhor. Porque de mim sairá a lei e minha justiça para a luz dos povos. Iminente, perto está minha justiça. Ele queria que Isaías falasse que a justiça dele estava perto. Se nós ficarmos pensando na época de Isaías até que o Senhor Jesus veio, se passaram muitos séculos. Muitos séculos. Nesse momento agora, eu não consigo fazer a conta desde Isaías até quando o povo foi levado para a Babilônia. Eles duraram 70 anos, voltaram, e depois deles voltaram, se passaram 430 anos até chegar o Salvador, o Messias. E aqui o Senhor disse que a justiça dele estava perto, iminente, o dia que ele ia se manifestar, que o Salvador, o Rei, o Messias ia se manifestar. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Esse Consolador que ele tinha para nós. Iminente, perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e meus braços julgarão os povos. As ilhas me esperarão. Vocês sabem quais são as ilhas? Os gentios. Os gentios eram as ilhas. Aqui fala em termos simbólicos. Quando o Senhor disse, as ilhas me esperarão, ele falava dos gentios, porque eles não tinham, naquela época, o direito de ter a Deus, porque Deus tinha escolhido somente o povo de Israel, e as outras nações eram os gentios, e eles não tinham direito a Deus naquela época. Mas aqui, quando o Senhor estava anunciando aquele Consolador perfeito, que ia reinar, ia ser perfeito, ia fazer justiça, e ele não ia rejeitar ninguém, ele ia recolher e juntar todos como um só povo. E eles seriam um só povo, não iam ter mais dois povos, o povo de Israel e as outras nações estrangeiras, ou os gentios. Ia ter só um povo, os homens e mulheres que se converterem ao Senhor Jesus, ao verdadeiro evangelho, à palavra dele, aquele Consolador. O Senhor vai juntar eles todos como um só povo, como uma igreja, um só templo, um só monte, a casa de Deus, que é uma só, uma casa espiritual. É isso aí, é o formoso do Consolador, a obra que ele viria para fazer. E por causa disso, diz no verso 5, e meus braços julgarão os povos, as ilhas me esperarão, os gentios. Obrigada, Senhor, pela promessa, porque nós somos gentios de um certo jeito. E nós estamos aqui diante da presença do Senhor, então graças a Deus. E em meu braço porão sua esperança. Todos, os gentios e todos, iam colocar sua esperança no nosso Deus. Quando ele fosse enviar aquele Consolador, aquele Messias, o Salvador, o Rei Jesus, aconteceu desse jeito. Agradecemos o nosso Pai e vamos continuar lendo no capítulo 61 de Isaías. Isaías 61, do verso 1 ao 3, diz: O Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. Mas sobre mim, sobre quem está falando aqui? Sobre Isaías? Eu duvido. Não era sobre Isaías. Isaías, ele estava profetizando. O Espírito de Deus, na boca de Isaías,
foi falando. Mas quem estava falando quando diz o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim, é o nosso Rei, o nosso Salvador, o Precursor, o Messias. Era ele quem estava falando na boca de Isaías. E diz aqui: o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu o Senhor para levar as boas novas aos pobres. As boas novas de salvação, o Evangelho puro e perfeito do Senhor. Me enviou para curar os quebrantados de coração, quer dizer, para curar as feridas deles, mas as feridas espirituais, não as físicas, as feridas espirituais dos quebrantados de coração, que estavam tristes e sozinhos, sem Deus e sem esperança, com muita dor na sua alma e no seu coração, sentindo solidão e sentindo que Deus não estava com eles e que tinha abandonado eles. Mas quando apareceu o nosso Senhor Jesus, ele começou a falar com todos eles e a esperança dentro deles começou a ficar viva outra vez, porque ele falava: Deus está conosco, Deus está se manifestando. Então eles sentiam alegria, paz e felicidade no coração deles e ele estava dando de novo a esperança para eles que eles tinham perdido. A esperança em Deus, eles estavam revivendo ela com as palavras consoladoras de João Batista e depois do Senhor Jesus e depois as do Espírito Santo, que até hoje está o Espírito Santo pregando e ensinando para nós a sua palavra e o caminho de Deus. Bendito Senhor. Diz: ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade dos cativos, porque todos éramos cativos do pecado, cativos do diabo, éramos escravos do pecado e cativos do diabo. E diz que Deus tinha ungido o Consolador para proclamar a liberdade dos cativos e aos presos a liberdade do cárcere. Quer dizer, aqueles que estávamos presos desde aquela época, séculos atrás, presos pelo diabo, pelo pecado, pelo infortúnio, pela desgraça, pela doença, pela pobreza. Mas o Senhor veio libertar e dar paz, alegria e felicidade e ouvir os nossos pedidos, ouvir as nossas orações e responder para nós e nos abençoar para que nós possamos ter felicidade e paz. Glória ao nome do Senhor. E no verso 2 diz: "Para o que mais o nosso Deus enviou aquele Consolador Jesus Cristo?" No 2 diz: "Ele me enviou, o Senhor me enviou para proclamar o ano da boa vontade do Senhor." O ano da boa vontade do Senhor. Não sei se vocês se lembram que na antiguidade Deus tinha falado para Moisés que eles tinham que celebrar uma festa que era a cada 50 anos, eles tinham que celebrar uma festa do jubileu. E a festa do jubileu era feita a cada 50 anos. No ano 50, eles faziam uma grande festa porque era o ano do jubileu, do repouso, onde os presos, as pessoas que fisicamente estavam presas, eram libertos e as pessoas que tinham dívidas, as dívidas eram perdoadas, ninguém devia mais para ninguém, todos perdoavam as dívidas e aquele ano era uma felicidade grande para as pessoas. Então, o ano 50, o ano do jubileu, representava o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele apareceu no mundo pregando o evangelho dele, ele como aquele consolador. Por causa disso, ele diz no verso 2 que Deus tinha enviado ele para proclamar o ano da boa vontade do Senhor, o ano 50 ou o ano do jubileu. E também para proclamar o dia da vingança de nosso Deus. Deus também tinha enviado ele para consolar a todos os que choram, as pessoas que estavam se sentindo do mesmo jeito que as pessoas se sentem quando um parente morre e eles sofrem muito, eles estavam se sentindo desse jeito, e o Senhor veio consolar todas as pessoas, consolar a amargura e a tristeza do coração, da alma das pessoas, que ninguém conseguia curar nem tirar, mas o Senhor conseguia sim. Ele falava: acreditem em mim, bebam da água que eu vou dar para vocês e vocês nunca mais vão ter sede. Aquele que acreditar em mim,
do seu coração ou da sua alma vai nascer uma fonte de água que salta para a vida eterna. Eram as palavras de consolo que o Senhor, que o Salvador falava para eles. Era Ele falando com eles e consolando os que choram, consolando aqueles cujo coração era como um deserto. A samaritana ficou tão feliz quando o Senhor falou com ela e disse para ela: "Se você beber da água que eu vou te dar, nunca mais você vai ter sede." E ela disse: "Senhor, me dá sempre daquela água." Então ele falou: "Acredita em mim, você vai ter aquela água constantemente, todos os dias da sua vida. Glória ao nosso Deus." Esse Consolador. O Consolador, ele veio para consolar. E até hoje, já se passaram mais de 2000 anos, e hoje nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Mas você tem que parar de ser teimoso, tem que parar de ser rebelde, tem que parar de ter ódio no coração, os caprichos, as teimosias, o orgulho, a arrogância. Você tem que tirar aquela maldade do seu coração e tem que aceitar esse Consolador. Tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Fala com Deus e pede para Ele morar no seu coração e Ele vai chegar para morar no seu coração. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 66. Isaías 66, no verso 12, diz: "Porque assim diz o Senhor, eis que eu estendo sobre ela a paz." Bem, o Senhor aqui falou, no verso 10 diz: "Alegrai-vos com Jerusalém, regozijai-vos com ela, todos os que a amais, enchei-vos com ela de gozo, todos os que fazei duelo por ela, porque vem o Consolador nos últimos tempos." Por causa disso, no verso 12, ele diz: "Porque assim diz o Senhor, eis que eu estendo sobre ela, sobre a Jerusalém espiritual, a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda das águas. E mamareis, quer dizer, vocês vão desfrutar nos braços, e nos braços sereis trazidos, quer dizer, o Espírito do Senhor como o último Consolador." Diz aqui que ele ia acolher todos, juntando eles todos com um só sentimento, unidos, as pessoas daqui dos Estados Unidos e as pessoas da América Latina, desde Alasca até a Patagônia. Unidos, os da Europa, unidos de todos os continentes, da África, da Ásia, das ilhas, todos unidos, aquelas pessoas que acreditam nesse Salvador, nesse Consolador, no Rei. Então, todos iam conseguir participar, fazer parte das bênçãos e da paz de Deus, da confiança em Deus, da liberdade, da felicidade. Quando tem um perigo, o que nós fazemos é clamar para o Senhor e Ele nos ouve imediatamente e Ele nos ajuda, nos tira daquele perigo. Por causa disso, diz: "E mamareis nos braços." Mamar é receber, ser acolhido, abraçados pela bênção de Deus, do Espírito Santo. Nos braços sereis trazidos. Não é que o Senhor vai trazer as pessoas que estão no Japão, todos os irmãos vai trazer eles voando para estar conosco. Não. É o Espírito de Deus que fala comigo, se manifesta e dá para mim a paz, a felicidade. Ele vai lá e dá para eles a paz, a felicidade, a alegria. E nós conseguimos nos comunicar por causa da tecnologia, nós conseguimos nos comunicar e eles falam lá para mim: "Nós somos felizes, Deus se manifestou, o Espírito Santo falou comigo, fez promessas, fez um milagre na minha vida." E eu falo para eles: "Aqui também o Espírito de Deus fez milagres para nós, nos abençoou, nos fez promessas. Olhem o que Ele está fazendo." É isso que significa, diz: "Mamareis nos braços, e nos braços sereis trazidos, e sobre os joelhos sereis mimados." Os joelhos do Espírito Santo
sereis mimados. Por quê? Porque como Ele é o Consolador, Ele nos mima, Ele nos consola, Ele fala, não se preocupa. Quando tem angústia e tristeza e tem momentos difíceis na nossa vida, que as pessoas até choram, ou nós choramos e falamos, Senhor, olha o problema que eu estou passando, a dificuldade, não tem como sair dessa. E aí Ele vem, o Espírito Santo vem e Ele diz para nós, fica tranquila, não se preocupa, porque eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te limpar. Não fica angustiada, não fica aflita, eu estou contigo. É o que significa sereis trazidos nos braços e sereis mimados nos joelhos, sobre os joelhos de Deus. Então é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos mima bastante, aliás, e ele faz promessas maravilhosas para nós. Ele nos convida a seguir e não desistir, não ficar fracos, não duvidar, não ficarmos angustiados. Ele quer que nós fiquemos alegres porque ele vai nos ajudar. Temos que confiar nele. São palavras muito formosas do nosso Consolador. Nós estamos aqui no 66, no verso 12, e o 13 diz, como aquele a quem sua mãe consola, assim, eu os consolarei. Eu vou consolar vocês lá em Jerusalém espiritual, que é a igreja. Lá naquela igreja, naquela congregação, em nível mundial, no mundo todo, com pessoas de todas as nações, o meu Espírito vai fazer aquela obra maravilhosa e eu vou consolar todos, e todos vão ser consolados pelo Espírito de Deus. Porque isso que diz no verso 13, como aquele a quem sua mãe consola, assim eu os consolarei, e em Jerusalém tomareis consolo. Mas é a Jerusalém espiritual, não a física. Porque o reino do Senhor, o reino do nosso Consolador Jesus Cristo, é espiritual, não é mais físico. Por causa disso, homens e mulheres em qualquer lugar do mundo, onde eles estiverem, onde nós estivermos, desse jeito lá, nós vamos estar com o Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, que nos guia, nos orienta, nos ensina e nos leva, pega na nossa mão e nos leva para a vida eterna. Glória ao Senhor. E agora vamos para João 14. João 14. Nós vamos falar sobre aquele Consolador. João 14, no verso 26. No verso 16 e o 26. No verso 16, aqui nós estamos falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo em João 14. Aqui nós já falamos sobre o Senhor Jesus, o Consolador, porque aqui já é os tempos vindouros e Deus cumpriu aquilo que ele tinha falado pela boca de Isaías. E no verso 16 diz, o Senhor Jesus disse, se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador. Observem que quando nós lemos em Isaías, o Senhor falou de um Consolador chamado Messias, o Rei Perfeito, que era Cristo Jesus. Aqui já tinha se cumprido aquelas promessas de Isaías. Por causa disso, o Senhor Jesus aqui, ele começou a nos dar uma profecia para o futuro, que é o que nós estamos vivendo agora. Depois do Senhor Jesus, esse aqui é o futuro que nós estamos vivendo. E ele disse que ia enviar outro Consolador. Quer dizer que já tinha como uns 3 Consoladores. Na antiguidade, tínhamos o Pai Celestial. Depois, o Pai Celestial falou de um Consolador dele mesmo, que ia virar ser humano, que ia virar o Senhor Jesus Cristo, que ia ser o outro Consolador. E depois o Senhor Jesus disse, eu vou enviar um outro Consolador, o terceiro. Diz, e eu rogarei ao Pai. Mas tem 3 deuses? Alguém poderia perguntar. Não, 3 deuses não. É um só Deus, mas nós estamos falando do trabalho, da função do Consolador. Como que ele trabalhou no Antigo Testamento? Como ele trabalhou na época do Senhor Jesus e como ele trabalha agora, como o Espírito Santo. Então, não são 3 deuses, é um só.
E diz no verso 16: E eu rogarei ao Pai. O Senhor Jesus disse: E vos darei outro Consolador para que esteja convosco até quando? Para sempre. Então agora não vem mais consoladores depois dele. Não vão vir mais consoladores. Nós já temos o Consolador que é para sempre. O que acontece, o que nós estamos esperando, nós agora esperamos continuar vivendo a nossa vida até o dia da nossa morte física e depois estar um dia com o Senhor e esperar o tempo que o Senhor vier nas nuvens para levar o seu povo. Talvez nós nem sejamos vivos, sejam outras pessoas que fiquem esperando o Senhor e eles vão desfrutar também e nós vamos estar lá também com eles, vamos nos reunir para a vinda do Senhor nas nuvens. Mortos ou vivos, nós vamos estar lá, porque é claro, nós vamos ser fiéis com o Senhor, não é? Nós vamos seguir no caminho dele. Nós não vamos desistir, nem vamos voltar atrás. Nós vamos ser corajosos, soldados corajosos. Amém? E diz: Eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Falando de quem? Do Espírito Santo. E no verso 26 diz: Mas o Consolador. Mas eu vou ler rapidamente e eu peço desculpas para vocês pelo tempo, porque tem algumas pessoas que reclamam para mim pelo tempo e eu acho que são pessoas novas, reclamam que eu estou demorando muito. Mas eu gostaria de ler tudo porque é tão interessante ler tudo e não fragmentado. E o Senhor disse que ele ia enviar um outro Consolador no verso 18. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ainda um pouco, ele disse, e o mundo já não me verá mais. Porém, vós me vereis por meio do Espírito Santo, porque eu vivo e vós vivereis também. No 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer que todos vamos ser um só no Senhor. E no 21, no 22. Não, o 23. Respondeu Jesus e disse-lhe: Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos a ele, aquele homem e aquela mulher que me ama, e com ele faremos morada. Percebam que ele fala aqui da parte espiritual. Quem amar o Senhor e se converter ao Evangelho do Senhor Jesus, disse aqui que Deus ia vir na manifestação dele de Pai, Filho e Espírito Santo, ia chegar no coração daquela mulher, daquele homem, e ia morar junto deles. Por causa disso, nós falamos que o coração dos filhos de Deus, o coração deles é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo ou o templo do Senhor. É o que diz aqui. Diz: aquele que não me ama não guarda minha palavra, e a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele diz: tenho-vos dito essas coisas estando ainda convosco, mas no 26 vocês têm que ler comigo o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Vocês estão percebendo o Consolador, o outro Consolador, o trabalho do Consolador. Então, a função do Consolador do nosso ensinamento de hoje é isso aqui. É o Espírito Santo quem vai nos ensinar tudo, vai nos lembrar tudo, vai nos guiar, vai nos orientar e vai falar para nós tudo que nós tivermos que fazer para agradar o nosso Deus. E aqui em João 15, no verso 26, João 15, no verso 26, o Senhor continuou o ensinamento dele, o Senhor Jesus, e no verso 26 ele disse: porém, quando vier o Consolador, a quem do Pai eu vos enviarei, que é o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho sobre mim. O Espírito Santo foi quem ficou encarregado de falar para as pessoas, para o mundo, para os apóstolos, para todos, que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus.
é um testemunho que é dado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, do Senhor. Diz aqui que ele ia dar testemunho sobre a humanidade de Jesus Cristo, o Nazareno, que ele virou ser humano, ele agiu feito ser humano, mas o Espírito Santo é quem ensina para nós que ele foi Deus. E no verso 16, no capítulo 16, no verso 7 diz... Aqui fala também sobre a obra do Espírito Santo, uma pena que não conseguimos ler tudo, mas o verso 5. Mas agora vou ao que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo que vai ensinar para as pessoas o que é o pecado, vai ensinar para as pessoas o que é viver a justiça, o que é receber o juízo ou ser julgados quando nós erramos, como que Deus vai nos julgar e como que ele vai nos castigar, conforme ou segundo os ensinamentos e a doutrina que o Espírito Santo vai ensinar para nós. Ele ia ensinar passo por passo os mandamentos do Senhor e ia ensinar para nós, e ele está fazendo desde faz 2000 anos. Ele tem ensinado cada um dos mandamentos e ensina para os homens e para as mulheres, isso aqui é ruim, isso aqui não é para fazer, faz desse jeito. O Espírito Santo é o encarregado disso, e por causa disso diz que ele ia vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para saber o que é o pecado, porque tem pessoas que fazem coisas e não sabem que é pecado. Tem pessoas que falam para mim, é que nós temos os agouros disso aqui, as superstições, os santos e as figurinhas, e nós colocamos ela aí. Isso aí é ruim? Tudo isso é ruim, porque o Espírito Santo ensinou para nós que isso aí é idolatria, superstições, que esses amuletos são pecados, são erradas as coisas. E as pessoas perguntam muito para mim, porque os 10 mandamentos não falam tudo isso aí. Os 10 mandamentos, quando Deus disse que não era para adorar ídolos, por exemplo, o Senhor não ia falar: não é para adorar Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe. Não, ele só falou no geral. Mas nós temos que entender que em cada país, em cada povo, as pessoas inventam diferentes deuses. E aí o Espírito Santo vai ensinando para nós: isso aí é errado. Você não tem que acreditar naquele santo, naquela santa, naquele homem ou naquela mulher que falam que são santos. É isso. O Espírito Santo, o Consolador, ele está hoje para nos ensinar sobre a nossa vida cotidiana. Ele ensina para nós o caminho que nós temos que andar para conseguir chegar diante da presença do Senhor. Tem muitos irmãos e pessoas que perguntam para mim. Tem perguntas muito simples, muito básicas até. Mas tudo é importante. Tudo é importante porque às vezes as pessoas precisam que nós peguemos na mão delas. E com certeza Deus faz a mesma coisa conosco. Ele pega na nossa mão e ensina para nós. E eu agradeço pelo interesse que vocês têm em aprender. E nós estamos aqui no verso 16, no capítulo 16. Em qual verso? Nós vamos continuar no... Qual número nós deveríamos seguir, irmão? O 12. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não podeis suportar, diz aqui. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber, fará vocês saberem as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele me glorificará, o Senhor disse, porque tomará do que é meu e vos fará saber. Diz: tudo que o Pai tem é meu, por isso disse que tomará do que é meu e vos fará saber. Essa aqui é a maravilha do nosso Deus. E agora vamos para 2 de Coríntios, porque já acabou o nosso tempo. 2 de Coríntios 1. Bem, os irmãos falam para mim: irmã, fica tranquila, demora tudo que você quiser. É o que os irmãos falam para mim, porque eles estão apaixonados pelo Senhor. Mas as pessoas novas, não. As pessoas novas, elas reclamam e ficam chateadas. E aí elas desligam, elas vão embora.
E eu aconselho vocês para continuarem assistindo o ensinamento ou assistam em duas partes, porque ela fica na internet, no YouTube, então vocês conseguem assistir ela no seu tempo. Segundo de Coríntios, no capítulo 1, no verso 3. O que o apóstolo Paulo disse para nós aqui em 2 de Coríntios 1, 3, ele disse: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, o qual nos consola. Diz aqui que Ele nos consola em todas nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Falando aqui sobre a obra do Espírito Santo. Essa aqui é a obra do Espírito Santo, a consolação que Deus dá para nós. E agora vamos para 1 de Coríntios 14. 1 de Coríntios 14, 1, onde diz: Procurai alcançar o amor e desejai com zelo os dons espirituais, especialmente que profetizeis. Diz aqui, porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, mas em espírito fala em mistérios. O 3 é onde eu quero chegar. E o que profetiza é para vocês também lerem comigo. E o que profetiza fala aos homens ou aos seres humanos para edificação, exortação e consolação. Então, vocês percebem o Consolador, o trabalho do Consolador, nos consolar, nos ensinar, nos guiar, nos orientar, nos corrigir, nos admoestar. Tudo aquilo o Consolador faz. E quando nós estamos tristes ou estamos em algum perigo, o Senhor está pronto para nos ajudar. Mesmo que seja um perigo muito grave, muito grande, eu sei que o Senhor vai nos fazer sair em frente. Por exemplo, nesses dias, nos jornais, nós ficamos sabendo que no Texas, no Houston, lá nos Estados Unidos, teve tempestades de neve e foi cortada a luz e a água e as pessoas, elas vão morrer congeladas. Mas os filhos de Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que receberam as promessas de Deus ou a consolação do Senhor, eles não têm que ter medo. Vocês só peçam para Deus, porque Ele pode fazer um milagre. Se lembrem vocês que o profeta Elias, ele queria morrer. E ele foi no deserto e entrou numa caverna onde não tinha nem água, nem comida. E ele falou, eu vou morrer aqui de fome e de sede, porque eu quero morrer. E ele ficou lá. E não tinha nada para conseguir sobreviver. Mas Deus queria que ele vivesse sim. Então, vocês sabem o que ele fez? Ele enviou uma ave para levar comida para ele. Vocês acham que hoje Deus poderia fazer a mesma coisa conosco? É claro que ele poderia fazer, porque ele é o mesmo. Ontem e hoje, ele é o mesmo. Ele faz o mesmo que ele fez ontem. Ele pode fazer hoje e vai fazer ainda amanhã. Ele é o mesmo Deus. Então, não fiquem angustiados. Talvez vocês estão no ponto de congelação, mas Deus, para Ele não é impossível enviar para vocês fogo. Fogo! Deus pode enviar fogo para vocês se esquentarem e não morrerem. Se vocês não têm comida, falem, Senhor, vou morrer de fome aqui, de frio e de fome. Então, onde estão as promessas que fizeste para mim, que isso e que aquilo? Senhor, eu vou morrer desse jeito. E o Senhor, então, Ele vai enviar comida para vocês. Para Deus é impossível que Ele possa enviar uma ave com comida para você comer e conseguir se esquentar com o fogo que apareceu do nada? Vamos lembrar que Deus apareceu para Moisés num fogo. Ele viu uma sarça que ficou ardendo, que ficou em chamas, e ele viu a Deus. Então, é o que Deus faz. É o trabalho
trabalho do Consolador, é o que o nosso Deus faz conosco, mas para que nós consigamos ganhar a misericórdia de Deus e a bênção de Deus, nós temos que andar retamente com Ele, nós temos que nos afastar do pecado, porque se nós estivermos pecando e ofendendo a Deus, se esqueçam, vocês vão morrer de fome, ou de frio, ou de calor, bem, no perigo. Nós temos que andar com o nosso Deus, porque Ele é o nosso Consolador. Mas nós temos também que apaixonar o Senhor, fazendo o bom, o justo, o reto e confiando nele. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus. E eu demorei um pouquinho, mas o último verso é em Romanos 14, o último verso é em Romanos 8:14, eu peço desculpas, e diz assim. Aqui fala sobre o trabalho do Consolador. Diz, pois todos os homens e as mulheres que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas para sermos guiados pelo Espírito de Deus, vocês precisam conquistar, apaixonar o coração de Deus. E como vocês vão conseguir apaixonar a Deus? Como vocês vão conseguir ganhar a misericórdia de Deus? Se afastando do mal, se afastando do pecado e vivendo uma vida reta, amando a Deus com todos os seus corações e as suas almas. Desse jeito, vocês vão conseguir dizer que são homens e mulheres que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Consolador. E esse é o trabalho do Consolador hoje. Bendito o nome do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus e nós vamos pedir para o nosso Deus misericórdia por muitas pessoas que estão sofrendo nesses momentos. As suas famílias, os seus parentes, as suas amizades, pessoas que ainda não conheceram a igreja e nem conheceram a doutrina, essa congregação maravilhosa que o Senhor tem dado para nós. Mas não se preocupem, nesse momento nós vamos confiar na misericórdia de Deus. Não vamos confiar nos méritos que nós possamos ter feito para Deus, mas só vamos confiar na misericórdia e no amor dele. Vamos clamar para ele nessa perspectiva, falando para ele, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Peça pelas suas famílias que estão nos hospitais, que estão doentes, na UTI, que chamam. Peçam para o Senhor pelas pessoas que estão sofrendo por espíritos maus, pelos feitiços, aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm roupa, aqueles que estão sofrendo pela natureza, pelo frio. Talvez o calor em outros lugares, talvez. Então, peçam para o Senhor, clamem para o Senhor misericórdia. Também, além disso, nós vamos orar, os irmãos e irmãs, nós vamos orar pelo irmão Boris Caicedo, que é um irmão muito querido de Guayaquil, Equador, e ele está no hospital, então nós vamos também orar pelo nosso querido irmão, porque eu sei que Deus vai curar ele, vai libertar e vai limpar. Vamos orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias, Padre. Gracias, eterno Consolador. Eres nuestro Consolador. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces hemos recibido? Yo he recibido tus palabras consoladoras y las he visto cumplidas en la realidad. Y yo sé, Señor, que también mucha gente han recibido tu consuelo y tú los has bendecido. Y por eso ellos han seguido en este camino. Por eso ellos se han esforzado por seguir. Por eso ellos me cuentan que algunos llevan 10 años, otros 15, otros 20, otros 30 años de seguir en este camino, porque están felices y extasiados en las palabras del Consolador. El consuelo es lo que nos sostiene. Ese consuelo es la columna, es el sostenimiento, es el cimiento, lo que nos sostiene, Señor, para seguir, lo que nos da ánimo. Gracias, Padre eterno. También te pido, Señor, que así como tú has sido nuestro Consolador por miles de años,
también, Señor, nosotros podamos darte a ti lo que te mereces, podamos darte la honra, la gloria, la alabanza. Podamos hacer muchas cosas, Señor, para adorar, para alabar tu nombre, sentirnos felices, alegres. Y que podamos nosotros obedecerte siempre en todos tus caminos. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Mi Señor, ahora vamos a pedirte a ti misericordia. Tu misericordia, Señor. Extiende tu mano poderosa. Hay miles que necesitan tu misericordia. Necesitan tu amor. Necesitan sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. Necesitan que tú les quites demonios, que les reprendas brujerías, hechicerías, maldiciones del diablo. Y que tú, Señor, seas sanando las diversas enfermedades del cuerpo físico. Hay mucha gente hospitalizada, hay mucha gente enferma en su casa, de cualquier edad, mi Señor. Mi Señor, la gente te clama, la gente te pide, mi Señor, ten misericordia. Ellos dicen que tú no los escuchas. Yo sé que tú los ves y los escuchas, mi Señor. Ten misericordia, Señor. También te pedimos, Señor, por el hermano Boris Caicedo, que yo sé, mi Señor, que tú lo vas a sanar para que él siga viviendo, para que él te siga y te sirva como hasta ahora lo ha hecho. Gracias, mi Padre. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por tus bendiciones, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Padre, por tu paciencia que tienes con nosotros. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre. Consolador divino, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria por siempre. Aleluya, gloria a Dios. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Glória ao meu Senhor. Tem um coro também que chama, é o coro 37, que chama Testifiquemos. Testifiquemos sobre a obra maravilhosa do Consolador. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión. Sonará,
si sonará, sonará la trompeta en Sión, sonará, si sonará. Glória ao nosso Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu sei que o Senhor hoje deu muitas bênçãos para todos. Obrigada. Amo vocês com todo o meu coração. Beijos para as crianças e muitos abraços para todos vocês. Obrigada.